A palavra de Deus lhe encontra nesta noite. Lhe encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Terceiro Evangelho, terceiro livro do Novo Testamento. O Evangelho escrito pelo Dr. Lucas, capítulo 24. E nós vamos ler do verso 13 ao verso 35. Lucas 24, 13 a 35. Que momento é este que vamos ler aqui? Aqui nós temos o Senhor Jesus Cristo já ressurreto. A cruz ficou para trás, aquele dia terrível já se foi. Cristo vitorioso. Mas ele ainda não ascendeu aos céus, ele manifesta por um tempo a sua ressurreição, para registrá-la a nós historicamente, e muitas coisas acontecem interessantes e fora do comum. E aqui nós vamos ler um desses acontecimentos, um relato muito interessante deste momento entre a ressurreição de Jesus e a sua ascensão nas suas manifestações aos seus discípulos. Vamos ler então a palavra de Deus. Aí dentro há um coração desejoso da palavra nesta noite. Que Deus abra o seu coração para receber a palavra, ouvir a palavra e ser impactado pela palavra. Diríamos amém? Diz assim o texto, Lucas 24, verso 13. A narrativa. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fiquem conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros, ou um ao outro:
não estava queimando o nosso coração enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Desilusões. Você se lembra da maior que você já experimentou na vida? A mais interessante, quem sabe? Quem sabe foi até aquele presente que você esperava ou pensava que era algo diferente. Desilusões superficiais como essa, outras muito complicadas, impactantes, de efeitos e razões profundas, tocando questões primordiais das nossas vidas. Seja um tipo, seja outro, a verdade é que desilusões estão aí. E a questão é como Deus vê, como Deus se relaciona com as suas desilusões. Nesse texto nós temos aqui na pessoa de Cristo, Deus e algumas pessoas ou duas pessoas desiludidas, duas pessoas vivendo a desilusão. E quando nós vemos esse texto, nós encontramos, então, a direção da palavra de Deus, a mensagem da palavra de Deus para nós em relação às nossas desilusões. E por isso, uma palavra que toca nisto que é essencial, fundamental para o nosso peregrinar no nosso mundo, em nossa vida aqui. Porque desilusões compõem o grande problema nosso, não é verdade? Porque se tudo fosse como nós queremos e não houvesse desilusões, nosso problema teria desaparecido. Mas a verdade é que aí está. E onde é que está Deus em tudo isto? Suas desilusões são perigos comuns aos cristãos. Negócios frustrados, desapontamentos profissionais, enfermidades inesperadas ou difíceis, falhas das pessoas à nossa volta, relacionamentos rompidos e daí por diante. São muitas e muitas desilusões que podem acontecer, ou melhor colocando, há muitos fatos e acontecimentos comuns a este mundo que podem provocar desilusão em nós. Deveriam esses fatos provocar desilusão em nós? A verdade é que muitas vezes provocam. E mesmo os cristãos estão suscetíveis a caírem na desilusão. São perigos comuns até aos cristãos. Aqui está nesse texto, ou estão nesse texto, nessa narrativa, dois discípulos. O nome de um apenas é nos dado, Cleopas. Do outro não. E são dois discípulos de Jesus Cristo. Eles disseram para Jesus, quando não o reconheceram, ainda foram impedidos de reconhecê-lo, diz a palavra que lemos aqui, eles disseram para Jesus sobre ele mesmo: olha, ele era um profeta. Eles criam em Jesus Cristo, ou creram em Jesus Cristo, certamente ainda criam, mas agora no meio de uma confusão espiritual e de fé. E eles disseram mais: nós esperávamos que trariam a redenção. Então, esses dois não se trata aqui de dois estranhos à fé em Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. Não se trata de dois dos caminhos do mundo, a parte de Deus. Não, dois tementes a Deus, dois que queriam ver a salvação, a redenção que Cristo falou, ensinou. Dois crentes, dois discípulos. E eles são achados como aqui? Num momento de grande desilusão. E diz o texto, estavam entristecidos. Quando Jesus pergunta a eles sobre a situação, diz eles estavam entristecidos.
Que tipo de tristeza é essa, senão da desilusão? Nós esperávamos. E esta colocação verbal nos indica o quê? Nós esperávamos e não aconteceu. Desilusão. Deus das suas desilusões são perigos comuns aos cristãos. Não precisamos ficar surpresos se acontece conosco, mas devemos ficar atentos para que não aconteça conosco. Certamente a nossa fraqueza, a nossa limitação de entendimento e discernimento espiritual podem nos levar a cair em desilusão. Mas sabendo disto, nós devemos então trabalhar bem a nossa fé, nosso andar com Deus, para não cairmos neste perigo. Suas desilusões são perigos comuns aos cristãos, preste atenção nisto, observe isso. Suas desilusões têm efeitos nocivos. A desilusão não é algo neutro, é algo que tem um impacto e um impacto negativo. Quando nós caímos na desilusão, o que acontece? Um resultado é endurecer o coração. Eles aqui andam com Cristo, mas não entendem o que está se passando e têm dificuldade de entender. Eles ouviram das mulheres que pertenciam ao grupo, foram as primeiras testemunhas da ressurreição, as primeiras que foram ao túmulo, voltaram para o grupo e eles estavam lá, ouviram o testemunho dela, houve uma visão de anjos, foi dito a elas, ele ressuscitou, mas eles caem numa descrença, numa dureza de coração. A desilusão tem efeitos nocivos. Nós não ficamos iguais. Se nós caminhamos na desilusão, se nós habitamos nela, nós vamos caminhar para o pior, progredir para o pior. A descrença e o desânimo com certeza vão habitar em nós. E se nós caímos na descrença, no desânimo, não somente em relação a nossas emoções, mas desânimo em relação à fé em primeiro lugar, nós caminharemos para pior e pior. As desilusões são perigosas, têm efeito nocivo. Nos tornamos cheios de ira, ódio, revolta, amargura. As coisas não foram como queríamos. E se então nós incluímos Deus na perspectiva, ficamos irados, amargurados, revoltados com Deus. Quantas vezes ouvimos das pessoas que elas não querem crer em Deus, não porque há um argumento aí que derrote qualquer possibilidade da existência de Deus, mesmo porque não há, porque que não creem, uma rebeldia, uma amargura em relação a Deus. Alguma coisa não foi como elas gostariam, principalmente numa esfera, numa faceta de coisa crítica na vida. O efeito é nocivo. Por isso precisamos não cair neste perigo comum a nós, e se cairmos, precisamos tratar, em seguida nos libertar de toda desilusão. Suas desilusões, então, têm efeitos nocivos. Suas desilusões importam para Cristo. Alguém desiludido aqui nesta noite? Cristo se importa com você e com a sua desilusão. Cristo, ao ver o seu coração desiludido, se preocupa com isto, está interessado nisto. Lá vão esses dois, entristecidos, desanimados, deixam Jerusalém, voltam para Emaús, 11 quilômetros de marcha, entardecer. E vão falando do quê? Não de uma afirmação de fé, mas certamente um ou outro ali, solidificando a desilusão dos dois. É preciso andar com alguém, um companheiro de fé que lhe fortaleça. Se você tiver um companheiro de fé que fortalece a sua desilusão e não a sua fé, afaste-se dele. Busque alguém que abençoe a sua vida. E você, por sua vez, seja o companheiro de fé. Não que fermente a desilusão do seu irmão, a desilusão dele com Deus e com as coisas de Deus, igreja, etc. Mas que você fermente nele o quê? A firmeza na fé e não a desilusão. Cristo se aproxima deles e lá estão os dois, curtindo a desilusão. Cristo vai atrás. Cristo vai atrás. Chega junto.
Encontra eles na esquina do caminho da vida. Quando nós menos esperamos, o Senhor está ali. Ou melhor, Ele estava lá antes, mas é aquela hora da manifestação dEle em nossas vidas. Ele estava conosco sempre. O Senhor Jesus Cristo disse que nós não trilharíamos nosso caminho sozinho. É a promessa dEle na ascensão. Ele disse: estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A igreja de Jesus Cristo, o discípulo de Cristo, nunca, nunca, nunca caminha só. E Cristo está ao nosso lado na ministração do Espírito Santo, sempre se importando comigo e com você, inclusive com as nossas desilusões, se elas encontrarem caminho em nosso coração. Cristo diz aqui o texto, ouve o drama deles. Cristo é preocupado em saber o que vai no coração deles, o que é que pesa neles. Cristo, não reconhecido ainda, pergunta a eles: o que é que se passa? Conte para mim. Cristo não manifestado ainda a eles ali naquela revelação. Quer ouvir, quer saber, está interessado, se importa com o peso do coração deles. O Senhor se importa, meu irmão, minha irmã, com a sua desilusão, aquilo que você vive. Talvez você pense que Ele está distante, mas não está. E Deus tem a sua forma de trabalhar, que muitas vezes não entendemos como Ele faz, mas na hora certa e do jeito dEle, Ele trata conosco. E mesmo que Ele não se manifestou, Ele está ali. Ele está interessado, Ele sabe, Ele busca saber, Ele se importa, Deus cuida de nós. As desilusões não quer dizer que Cristo se afastou, não está presente, não se interessa, porque as coisas não foram como queríamos. O Senhor continua ao nosso lado e Ele há de ministrar ao nosso coração. Cristo, então, se importa com as suas desilusões. As suas desilusões é algo importante, são elas que se compõem algo importante para Cristo. As suas desilusões derivam da perspectiva de fé. Lembre-se disso. A desilusão é uma questão da perspectiva de fé. Nós temos uma chamada pregação evangélica espalhada aí pelo mundo, nosso país, perigosíssima. Ela é marcada pelo que nós chamamos de triunfalismo. Você vem à nossa igreja, ou seja lá o que for, e você aprenda estas frases de efeito, declarações, etc., e você vai de vitória em vitória. O que eles estão dizendo é o seguinte: não haverá contratempo nem desilusão para você mais. Esse triunfalismo ingênuo, de um entendimento medíocre da palavra de Deus, e um triunfalismo perigoso, que apruma o chamado cristão para cair ainda mais cedo ou mais tarde numa grande, grande desilusão. Quando passar todos engodos e se despertar do sono e se perceber que foi tudo um nada, grande e terrível é a situação. Por causa do entendimento errado, o ensino errado que se abraçou sobre a fé, perspectiva de fé. O triunfalismo, e o triunfalismo que fala de uma fé medida pelo circunstancial. Cada momento onde você estiver, o que acontece ali é que define a sua fé, quem você é em Cristo. Aqui está o Senhor Jesus Cristo tratando com essas pessoas. Qual é o problema delas? Qual é o problema delas? O triunfalismo que elas esperavam não aconteceu. Nós esperávamos que Ele traria a redenção a Israel. Israel está aí dominado pelo Império Romano. Ele ia libertar desse poder todo.
Ele ia mudar essa situação difícil que nós estamos vivendo. Essa situação opressora ia acabar, porque Cristo está aqui. Não aconteceu, nós esperávamos. Uma fé em Cristo que é medida por um triunfalismo e isto então circunstancial. Hoje eu quero isso, preciso isso, se não cai do céu o que aconteceu. Mas vai cair porque me disseram que com Cristo há o triunfalismo e agora então eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu prometi isso, prometi aquilo, vai acontecer agora. É fé, e aqui é o triunfalismo total em toda circunstância. Eles, nessa perspectiva de fé, estavam ali à mercê de uma grande desilusão e caíram nela. Caíram, porque não entenderam. Jesus vai repreendê-los mais à frente no texto, por causa desse entendimento equivocado. Suas desilusões derivam da perspectiva de fé. Qual é a perspectiva de fé que você tem? Como é que você estabelece, fundamenta a sua fé em Cristo, a revelação maior de Deus para a nossa redenção e salvação? Como é que você mede a redenção de Deus? Hoje Ele tem que nos tirar dessa circunstância, ou então, não creio, então, não tenho o poder de Deus aqui, então, falta fé? Veja bem, perspectiva de fé tem tudo a ver. Dependendo da perspectiva, eu caminho para a desilusão ou não. Suas desilusões, então, derivam da perspectiva de fé. Suas desilusões precisam uma correção da visão de fé. Qual era a visão deles? Aquele conceito do Cristo Rei, vencedor, imediatista, conforme nós queremos e esperamos. Eis o problema. Uma perspectiva, uma visão errada. A correta. E é isto que Cristo vai comunicar a eles. Começa a expor a palavra, diz eles, até depois, não é, queimava o nosso coração enquanto ele expunha as Escrituras. Cristo vai levá-los ao entendimento, à perspectiva correta, que é abrangente e não circunstancial. Que é, sim, do triunfo de Cristo, mas não do triunfalismo, isto é, medido por um sistema de que é um triunfo como nós queremos a cada momento. Cristo morto. Não entenderam isto. E Cristo começa a expor a eles como era preciso que ele morresse. Conforme os profetas haviam dito. Mas, se Cristo morreu, então tudo acabou? Não, diz Jesus Cristo. Há ressurreição. E a ressurreição nos fala então de que Deus está agindo em poder e glória, sim. Mas dentro de um programa, conforme os profetas profetizaram. Dentro de um plano que é a história da salvação. Que não está encerrado ainda. Que ainda está sendo desenrolado neste mundo e na história, na pessoa de Cristo, segundo a vontade de Deus. Cristo morreu, sim, mas muito mais é realizado. A partir daquilo que era para um triunfalismo, uma derrota, na verdade, era o poder de Deus. E quantas vezes em nossas vidas não entendemos isto? O fato é que se algo aconteceu como de uma forma que nós não esperávamos ou não queríamos, ou até que nós não entendemos, não quer dizer que Deus perdeu o controle, porque Ele está nesta obra de redenção que vai muito além daquilo que nós esperamos, no imediatismo circunstancial. Algo muito maior Deus está trabalhando. Sim, Cristo morreu, mas muito mais é realizado, um plano eterno, gracioso, Deus estabelece em Jesus Cristo. Como então deve ser minha visão? Se eu for apanhado em desilusão, ou até para prevenir a desilusão, eu preciso equilibrar o realismo do mundo
com a esperança eterna. O realismo do mundo é um onde, sim, desapontamentos podem fazer parte da nossa caminhada. As coisas podem não acontecerem como nós gostaríamos, mesmo na vida do crente. E qualquer coisa fora disto é engano, é se colocar como presa para a desilusão. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. Ele mesmo sofreu. Não é verdade que nós haveremos de caminhar no céu enquanto estamos neste mundo aqui. Ah, sim, um plano eterno, gracioso, maravilhoso de Deus, de triunfo na história, e nós fazemos parte disto. Mas não é já. Deus está desenvolvendo este plano. O realismo do mundo é parte da nossa vida. Somos acometidos de enfermidades. Aqueles que pregam todo o poder, triunfalismo, também morrem e vão morrer. Ficam doentes. Os seus familiares ficam doentes, sim. Cuidado com a televisão. Televisão é plástica. Eles têm problemas financeiros também, sim. O realismo do mundo, comum a nós. Mas o cristão discípulo de Jesus Cristo vive o realismo do mundo, conhece o realismo do mundo, mas junto ele tem a esperança eterna em Cristo. E ele vive no realismo do mundo, mas movido, dirigido e guiado em suas expectativas pela esperança eterna de Deus em Cristo Jesus. É isto que nos separa de tudo mais neste mundo. É verdade que aqui e ali Deus intervém em nossas vidas, sim. E até de forma sobrenatural em alguns momentos. Talvez para nos lembrar que Ele está por perto, porque nós esquecemos. Mas a verdade é que a caminhada com Cristo neste mundo é uma de lutas, dificuldades e muitos desapontamentos. Mas com a esperança eterna em nosso coração, e entendendo que o nosso grande triunfo não é este agora, entendendo que a nossa fé não é medida pelo triunfalismo circunstancial, mas pelo triunfo histórico do poder de Deus na história, nós caminhamos lidando com os desapontamentos, sabendo que são comuns à nossa vida neste mundo, mas que Deus é maior do que eles e Deus tem algo muito maior para nós. O Cristo ressurreto, o Cristo morto, crucificado, vergonha, grande desapontamento, é o Cristo ressurreto eternamente. Desilusões precisam uma correção de visão. Desilusões são tratadas com a história da graça. Desilusões são tratadas com a história da graça. Vamos lembrar o conceito de graça. Palavra fundamental para entendermos o que é o Evangelho, a obra de Cristo. Tudo o que Ele veio fazer aqui e ensinar. A palavra graça é muito comum ao nosso vocabulário e os seus derivados, a família deste termo. Porque nossa cultura foi formada dentro da cristandade. Mas, infelizmente, não obstante ser uma palavra tão comum, ela não é entendida, a sua força foi perdida, inclusive. Graça, a palavra de Deus do Evangelho, é aquele favor de Deus para conosco. E um favor imerecido, que não merecíamos. Graça fala da misericórdia e amor de Deus que se move por nós em Cristo de uma forma inexplicável. E então é dado a nós este favor gratuito em Cristo, de uma nova vida com Deus e o perdão absoluto. A resposta para o coração humano está nesta palavra. A resposta para as tribulações humanas está nessa palavra. Graça. Entender isto. Centralidade do Evangelho. E a história da graça é o que trata a desilusão. Lá estão os dois tristes andando para Emaús, desanimados.
Diz o texto que Cristo se aproxima, mas eles foram impedidos de reconhecer. Isto nos revela que houve uma ação de Deus ali para que eles não reconhecessem a Cristo. Seria muito simples Cristo dizer a eles: ei, aqui estou eu. Mas é interessante como esse texto nos aponta a forma como Deus trabalha conosco de forma muito comum. Não é com uma intervenção sobrenatural que Cristo resolve ali a desilusão deles. O que Cristo faz? Cristo expõe a eles a palavra. E expondo a palavra, Cristo mostra por que ele deveria morrer. E depois então ressuscitar. E começa a ensinar a eles qual é a verdadeira redenção. O verdadeiro triunfo, triunfo imediatista, circunstancial que eles esperavam não aconteceu. Porque há o verdadeiro triunfo que é eterno em Cristo. E Cristo expõe tudo isto a ele. E tudo isto porque Deus se volta para nós em graça em Cristo mesmo. Então, como é que Cristo trata a desilusão no coração deles? Leva eles a um confronto com a verdade do amor de Deus em Cristo, que morreu por nós, para que nós pudéssemos viver a vida com Deus, mesmo no mundo atribulado de desapontamento, onde o mal e o contratempo estão tão presentes, mas também que nos fala de um triunfo eterno com Deus. Como é que se trata a sua desilusão? Confrontando com a história da graça. Sim, desapontamentos fazem parte, mas Deus, no seu amor, há de olhar por nós e nos sustentar até a vitória eterna. A história da graça de Deus em Cristo é a cura para as suas desilusões. E qualquer outro caminho é uma ilusão em si mesmo. Porque desapontamentos virão. Situações inesperadas e que não buscamos ou queremos poderão vir. Nós, enquanto pequenos seres humanos, vamos ter dificuldades. Mas nós, discípulos de Cristo, filhos de Deus em Cristo, no chamado eterno, temos recursos para lidar com este ataque da desilusão. E talvez num processo teremos que lutar por muito tempo em oração, porque nós gostaríamos que fosse diferente. Temos muitas perguntas, por que as coisas estão sendo como estão sendo, ou foram como foram. Mas nós, na história da graça, em oração, elevando o nosso coração a revisitá-la, temos o antídoto e o recurso para tratar nossas desilusões. E esse é o caminho. É esse ou vamos recorrer a escape, fugas paliativos, ou vamos cair em amargura, descrença e outras coisas terríveis. Mas a verdade da palavra aqui nesta noite é que se alguém em desilusão aqui, é que essas tribulações momentâneas, comum a você e a mim neste mundo, não tem a palavra final. A sua vida é do Senhor. Cristo morreu, sim, mas ressuscitou e a vitória dele é a sua vitória. Enquanto nós caminhamos neste mundo nos contratempos, os contratempos não têm a última palavra, porque o Cristo ressurreto, maior do que a vida e a morte, é o Senhor da história. E a sua vida dele, nesse plano de redenção maravilhoso. E um dia sim, todos nós estaremos livres, finalmente livres, de todos os desapontamentos e desilusões deste mundo. Glória a Deus por isto. Enquanto caminhamos aqui, maltratados por este mundo, com desapontamentos,
em algumas desilusões ou muitas, vamos sempre lembrar da história da graça de Deus, a história eterna, eternamente vitoriosa. Vamos orar, vamos à presença do Senhor. Pela Tua palavra, Senhor, somos gratos. E na quietude desta noite, na simplicidade deste lugar, obrigado por fazer brilhar a Tua gloriosa palavra em nossos corações. Senhor, levanta a Tua presença aqui, o meu irmão, minha irmã, que porventura esteja vivendo um momento de desilusão. O desapontamento foi grande, o acontecimento foi difícil. Oh Deus, que eles continuem a encontrar a cura, o consolo, a direção para os seus corações na história da graça. Levanta, Senhor, este coração abatido, levanta da desilusão, e que possa olhar com fé e esperança no meio desta situação. E guarda-nos, Senhor, dos perigos da desilusão. Não permita, ó Deus, que venhamos a cair na descrença e no desânimo. E muito menos na revolta. Guarda nosso coração bem perto das Tuas verdades, da Tua vitória eterna por nós em Cristo. Leva-nos, Senhor, até aquele dia da Tua glória. E que possamos caminhar movidos pela solução eterna, no meio de circunstâncias muitas vezes tão difíceis. Sustenta-nos, Senhor. Trata com cada um aqui o que precisa ser tratado. Restaura, reafirma a fé. E que possamos sair daqui, Senhor, na Tua companhia, fortalecidos por Ti. Leva-nos, ó Deus, para caminharmos orientados pela nossa fé no Cristo ressurreto e não pelas circunstâncias. Leva-nos, Senhor, para caminhar de forma saudável. Obrigado, ó Deus, por todo o Teu cuidado demonstrado por nós até aqui. Obrigado pelo Teu sustento material. Recebe a nossa oferta de gratidão. Multiplica para a Tua obra. Provê sempre, Senhor, o sustento para a Tua obra. Oramos no Teu amor em Cristo. Amém.